Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 34 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar para a compreensão do fenômeno da mediunidade. E hoje, já indo direto ao ponto, hoje nós vamos nessa aula encerrar o capítulo 3 da segunda parte, que se intitula Manifestações Inteligentes. E se você acompanhou a aula passada, de número 33, vai lembrar que Kardec encerra o item 69 citando um caso, um exemplo de manifestação. E aí vamos já direto ao ponto no item 70, capítulo 3 da segunda parte, Livro dos Médiuns, obviamente. E o caso, é um estudo de caso interessante, que o Kardec cita, é o seguinte: a bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. E aí vocês entendem, já captaram, No navio, em alto mar, a tripulação estava meio que querendo experimentar, não sei se a guisa de brincadeira ou se levando a sério o fenômeno, estavam tentando fazer a levitação das cadeiras e mesas, Então, teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixou todo mundo admirado, disse o que se segue por meio de pancadas. Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de... E aí ele indicou a quantia, que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes de minha morte. Ninguém conheceu o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno, mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo. Interessantíssimo, Aqui nós vemos mais uma manifestação inteligente e indubitável, Indubitável, usando as mesas, as pancadas nas mesas, ou as pancadas na mesa, porém o texto que se seguiu, ou melhor dizendo, a mensagem que se seguiu, a informação que se seguiu, ela é precisa. Lembrando aqui que nem o capitão lembrava dessa dívida e foi consultar, e realmente ela era existente, ela era correta, de fato, ela era real. Muito interessante mesmo esse estudo de caso, e que leva a compreender que realmente o mundo espiritual existe, que a vida após a morte existe, de que quando morremos continuamos, temos consciência, a nossa consciência permanece. Veja bem o espírito do tenente, lembrando inclusive da dívida que teve com o capitão do navio, que eles estavam fazendo essa experiência, e navegando, e que esse tenente servia a bordo desse navio também. Interessantíssimo. Bom, e para concluir o capítulo 3 da segunda parte, no item 71, Kardec escreve o seguinte, e é muito interessante porque nós vemos aqui veremos aqui o início da psicografia, os primeiros indícios da psicografia. Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Imagina, você codificar cada letra do alfabeto por números de pancadas. Imagina o trabalho que deu para comunicar essa mensagem lá do tenente. Imagine só,
palavras que contenham S, V, W, P, U e por aí vai. Bom, entretanto, né, deixa eu recomeçar. Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e é a eles que se deve o das comunicações escritas. Olha só, os próprios espíritos do mundo espiritual nos orientaram, nos indicaram novos métodos de transmitir as informações, aliás, novos métodos de receber essas informações. Se não, vejamos, olha só, como foi esse desenvolvimento. As primeiras comunicações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento pela influência de um médium, se pôs a traçar caracteres, depois palavras e frases. Então entendeu, né? Uma mesa pequenininha, tipo essas mesas de criancinha, às vezes até para brincadeira delas. Adaptou-se um lápis, colocou essa estrutura leve sobre uma folha de papel, e aí, através do concurso dos médiuns, né, a mesa ia, sob a influência da inteligência, né, presente, ela ia traçando caracteres, ia traçando, enfim, mensagens. Né, muito interessante. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de mesinhas grandes quanto à mão, feitas para isso, e aí adaptando, né, a estrutura para a mão. Depois cestinhas, caixas de papelão e, enfim, simples pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil com a mão, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram definitivamente senão apêndices, verdadeiras lapiseiras dos quais se podia prescindir, segurando o médium ele mesmo o lápis. A mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob o impulso dado pelos espíritos, e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. E aqui é interessante, né, que foi evoluindo. Vamos fazer um breve resumo, né? Começaram com as mesas levitando, né? Girando, dançando, indo de um lado para o outro. Depois começou-se a ouvir pancadas causadas pelo impacto dos pés da mesa ou da cadeira no piso. Né? Essas pancadas da própria mesa no piso eram pancadas binárias, né, que respondiam sim ou não. Depois foram pancadas desferidas na própria mesa, de início binárias, uma pancada sim, duas pancadas não. Depois associou-se o número de pancadas às letras do alfabeto, uma pancada A, duas pancadas B, três pancadas C, e assim sucessivamente. Depois adaptou-se aparatos, né, para que a força espiritual, ou o magnetismo espiritual, ou a energia espiritual pusesse em movimento essas mesas adaptadas com lápis, depois cestas adaptadas com lápis, uns carrinhos muito interessantes em forma triangular, portanto 3 vértices, né, 2 vértices com rodinhas, e o terceiro vértice com um lápis adaptado, muito interessante. Então, daí, depois percebeu-se que todo esse aparato material, mesas, cadeiras, mesinhas, cestas, pranchetas, nada mais eram do que apêndices desnecessários. Os próprios espíritos orientaram que eles mesmos poderiam guiar eles mesmos a mão do médium e assim eles mesmos escreverem através das mãos do médium, né? Muito interessante mesmo. E aí Kardec
Kardec segue, né? A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil com a mão, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos, estou repetindo aqui para encadear o conceito, né? Todos esses objetos não eram definitivamente senão apêndices, verdadeiras lapiseiras, dos quais se podia prescindir, ou seja, abrir mão, segurando o médium, ele mesmo o lápis, a mão arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob o impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além-túmulo não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Então, muito interessante. Desde então, né, desde esse advento, ou seja, não precisa-se mais de apêndices, não precisa mais de material de escrita, a não ser o próprio lápis, né? A não ser o próprio lápis, e aí o próprio espírito se encarregava de guiar a mão do médium, né? Ou, se nós pararmos para pensar, né, hoje em dia, é fato, o próprio espírito pode ditar as palavras, o médium capta mentalmente e ele mesmo as escreve, né? Mas isso serão estudos futuros, né? Com certeza veremos tudo isso então, tudo isso. Bom, e Kardec encerra, como eu falei aqui, ó, vamos estudar isso no futuro. Kardec encerra da seguinte forma: voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação nesses fenômenos da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos. Como eu já havia dito anteriormente, essa sequência de fatos, e mais precisamente o produto desses fatos, ou seja, as mensagens, as comunicações, as mensagens propriamente ditas, atestam, testificam, confirmam a existência dos espíritos, sua inteligência representada por suas manifestações. Interessantíssimo, né? Muito interessante. Bom, vamos parar por aqui, porque aqui encerrou-se o capítulo 3, eu até estava pensando em começar o capítulo 4, mas aí ia se estender muito, né? Já estamos aqui com praticamente 13 minutos de comunicação. Então, reflitam sobre esse assunto, sobre esse desenvolvimento. Olha, isso é história da mediunidade, história do desenvolvimento da comunicação entre os espíritos e nós. Isso é muito interessante, né? Muito o que refletir, muito o que estudar, muito o que experimentar. Vou parar então por aqui, desejando a todos uma ótima semana, muita paz, muito bem, muita lucidez, bons estudos, e para todos e todas, amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam, claro, importantíssimo, cuidem uns dos outros, isso é fundamental. A obra espírita, que em outro, e aí eu estou expandindo, né, para além do livro dos médiuns, né, a obra espírita inteira, ela nos convida a repensar o Evangelho de Jesus, a resgatar esse Evangelho de Jesus e entender que realmente precisamos nos ajudar, precisamos cuidarmos uns dos outros, precisamos nos compreender e atingirmos esse amor natural, gigantesco, excepcional, mas que é o nosso destino, que é esse amor que Jesus nos ensinou. Bom, até o nosso próximo encontro. Tchau.